Na reportagem especial de hoje, damos-lhe a conhecer José Ricardo Vidal. Aos 19 anos teve um acidente de carro que mudou para sempre a sua vida, mas que nem por isso lhe tirou a garra e a força de vontade. É uma verdadeira história de superação contada na primeira pessoa. Tem 30 anos e foi aos 19 que uma noite lhe marcou não apenas o corpo e a pele, mas a própria vida. Uma noite que começou como tantas outras, mas que terminou num autêntico pesadelo. E o que me recordo foi ter estado a jantar em casa, que tinha com a família, estava com um amigo, e depois lembro-me perfeitamente de entrarmos no carro, e eu ia em direção ao trabalho e ele ia jogar futebol quando o meu carro se despistou e bateu contra outro carro. E nesse momento que surge o embate, eu fico meio combalido a tentar perceber como é que o carro tinha fugido, o que é que tinha acontecido, quando começo a ouvir o meu amigo a gritar que o carro estava a arder, que não conseguia abrir a porta, que queria sair, e eu continuava a pensar, mas está a arder, mas como é que o carro se despistou desta forma? E ele, com a aflição, saiu por cima de mim e fugiu a dizer: sai que o carro vai explodir, e eu não consegui sair lá de dentro. Quando eu me deparo que o carro realmente está a arder, pronto, já era se calhar um bocadinho tarde, e aquela aflição de fechar o cinto, tentar desengatá-lo, depois as chamas começam a subir, portanto era eu tentar fechar o cinto, tentar sacudir-me das chamas, pronto, e a determinada altura senti que já não conseguia sair de lá. Só a posteriori houve um casal que passou e que me viu que eu estava lá dentro, e eles é que tomaram a iniciativa de me puxar para fora do carro. Eu tive 17 meses internado e tive 23 dias em coma induzido. Portanto, eu quando acordei não me recordo de ter nenhuma imagem, até porque estava com os olhos vendados, porque havia um risco elevado de eu ter ficado cego nesse tempo. Portanto, eu acordo com os olhos vendados, acordo a pedir desculpa por ter estragado o carro, mas não tinha memória de que estava ali porque tinha acabado de sofrer um acidente, não tinha memória de ter saído de casa, ou seja, eu não tinha memória de nada. Com o passar do tempo, destapar os olhos foi transmitirem-me que eu estava no hospital, que tinha que ter calma, porque tinha sofrido um acidente. Depois foram-me transmitindo que eu estava naquela posição em que não me conseguia mexer muito, porque tinha-me queimado, mas tudo muito lentamente. Até ao dia que eu começo a sentir que algo estava estranho, que foi quando eu vi a perna direita mais comprida que a perna esquerda, e começo a fazer questões a perguntar se eu tinha crescido nesse tempo, e as pessoas não estavam a ter noção que eu me estava a perceber da amputação, mas na altura eu também não queria perceber que era realmente uma amputação, estava a tentar encontrar outras respostas. Senti muita tristeza. Senti que se calhar o meu futuro estava condicionado, ainda nem sabia da história à metade. Depois fui ver as mãos também custou bem mais do que a questão da perna, e depois em última instância foi a questão da imagem. Eu sabia que estava queimado porque tinham dito que eu tinha sofrido um acidente e que o carro tinha incendiado e que eu tinha ficado preso e que tinha sofrido algumas queimaduras, mas eu nunca tinha imaginado que era um queimado. Ou seja,
eu via marcas de queimadura, mas nunca consegui sequer imaginar que pudesse alcançar uma imagem como a que eu fiquei. Para um jovem de 19 anos, completamente ativo, apaixonado por futebol e por motas, perceber que tinha ficado sem mão e sem perna já era suficientemente doloroso. Mas o primeiro momento em que se viu ao espelho e se apercebeu dos reais danos do fogo foi surreal. Ver a minha imagem foi uma coisa completamente extraterrestre. Tipo, não fazia sentido naquele momento. Depois, obviamente, quando eu vi a minha imagem, não chorei no momento, porque eu prometi que não ia chorar e não chorei no momento, mas chorei a posteriori e depois senti a necessidade de perceber se as pessoas que estavam ao pé de mim tinham noção da imagem que eu tinha nesse momento. Revoltado nunca me sentia-me triste com a situação. Injustiça, talvez tenha feito uma questão ou outra, talvez tentar perceber o porquê de me ter acontecido daquela forma e o porquê a mim, e comecei a acreditar que provavelmente conseguia dar a volta por cima, porque sentia-me capaz. E a partir daí foi tudo muito mais fácil, era agradecer as pequenas coisas que iam surgindo, o receber a prótese e passado 1 mês e meio consegui caminhar com a prótese sem qualquer tipo de auxílio. Portanto, eu agradecia o facto de conseguir vencer cada desafio que surgia. Ricardo conseguiu, passo a passo, renascer após a tragédia que quase o matou. No hospital já residia alguma força, mas acho que ainda precisava de ser confrontado com a sociedade, não é? Porque eu estava ali basicamente numa redoma em que ia recebendo pessoas esporadicamente. Outra coisa é quando saio cá para fora e estou completamente exposto, e aí perceber e tentar lidar com os comentários, com os olhares, e isso acabou por dar mais força, porque eu sentia que não ia ser um olhar, não ia ser um comentário. Aliás, não foi um acidente que me derrubou, não ia ser nada que me haveria de derrubar. Portanto, eu só era que encontrar forma de saber lidar com as situações. José Ricardo garante não ter dores e não tomar qualquer tipo de medicação atualmente. Apesar de lhe ter sido atribuída 91% de incapacidade e de admitir ter ainda algumas limitações, tenta sempre encontrar forma de concretizar objetivos e de realizar as tarefas do dia-a-dia de forma diferente, colocando-se à prova, desafiando-se. Como apaixonado pelo desporto que sempre foi, continua a ir ao ginásio pelo menos 3 vezes por semana. Independentemente de ter algumas condicionantes que me fazem, de certa forma, escolher os exercícios de forma adaptada, mas não me sinto nem mais nem menos do que os outros que cá treinam. Do ginásio para os relevados, o seu grande amor, tornou-se há cerca de 8 anos treinador de futebol. Bora, isto é para andar, anda Pedro, estou farto de te ver no meio, bora! A paixão pelo futebol nunca se perdeu e, pelo contrário, acho que até cresceu, exatamente por perceber coisas que eu podia ter feito como atleta e se calhar não foram transmitidos certos valores, e que hoje tento passar isso para os atletas, para além deles serem bons atletas, que sejam melhores homens. O clube na altura viu com bons olhos, só tinha aqui alguns receios, exatamente por causa dos atletas, como é que iam lidar com a minha presença. Pronto, mas que foi facilmente resolvida, porque os miúdos neste contexto que eles gostam é da bola, gostam de jogar futebol, portanto torna tudo muito mais fácil de acontecer. Haja força de vontade e isso não lhe falta. José Ricardo dá diversas palestras sobre a sua experiência de vida
e 10 anos após o acidente escreveu um livro onde relata tudo o que lhe aconteceu e onde pretende demonstrar que a essência de cada um vai muito além do aspecto físico. A questão da imagem, que é a primeira coisa que chama a atenção das pessoas, que desperta a curiosidade, que toda a gente quer perceber o que é que aconteceu e que se prendem muitas das vezes à imagem, e eu com o livro a mensagem que eu quero passar, ok, a imagem é uma imagem, mas existe muito mais para além de uma imagem. Porque a beleza, dizem, está nos olhos de quem a vê. Comecei a ver beleza mais na imagem que tenho agora do que propriamente via antes de ter o acidente. Fiquei diferente em todos os aspectos e diferente para melhor em todos os aspectos também. És uma pessoa feliz? Sim, sou uma pessoa completamente feliz, sim.